você não se dá mal nessa recuperação. Aqui é tão legal. Atenção, caro estudante, pra você não se dar mal nessa recuperação. Aqui é tão legal. Ei, arte é tão legal. Arte é tão legal, 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 legal. Eita! É isso aí. Olha, você só pode ter dado uma relaxada muito grande, né? Não sei, tava com dor de cabeça, sei lá o que foi que houve com você. Mas, passado é passado, bora pra frente. Vamos para a nossa revisão aqui para poder você ficar pronta para fazer a prova de recuperação. Vamos lá. Vou colocar meu violão aqui no cantinho dele e a gente vai correr aqui atrás da parada aqui, que o negócio aqui... Gente, com toda certeza, eu acredito que foi assim, um descuido, você vai tirar de letra agora. Não é possível, né, gente? Puxa vida. Pô, meu... Vamos ver aqui, eu estou imitando aqui aquele personagem lá, o Washington, né? Lá do Chico Anísio, né? Ô, mãe! Aula 37, vamos revisar. Aula 39, vamos revisar também. Vanguardas Artísticas Europeias, parte 1, revisar de novo. E aula 44, Modernismo. Vamos começar logo aqui com a aula 37, né? O que aconteceu nesse período aí do século XVIII e XIX? No finalzinho do século XVIII para o início do século XIX, teve esses dois movimentos aqui, ó. Teve o neoclassicismo, o novo classicismo, e teve também o romantismo, entendeu? Lembra que eu falei que o cabra romântico era todo, né, era um momento que os caras teve muita influência o romantismo, né? Então, teve aquele pessoal lá que ficava romântico demais, ficava apaixonado demais e queria se acabar, ficava tudo abestalhado, né? Nossa, para com isso, deixa Deus. Vamos lá, vamos ver os detalhes. O neoclassicismo foi o estilo dominante na arte ocidental do século XVIII até aproximadamente o início do século XIX, né? 1830. Você lembra, né? Esse negócio aí, século XVIII é 1700 e o século XIX já é 1800. É assim que funciona o negócio, tá bom? Então, o neoclassicismo buscava reviver o espírito das grandes civilizações da Grécia, com a sua beleza perfeita, né, com os seus traços perfeitamente similares, né, uma similaridade, né, e a Roma antiga, que de certo modo pegava um pouco das ideias gregas, né, e reagia aos exageros aí do hedonismo e a frivolidade do movimento rococó. Minha gente, os cabas botaram para torar no movimento rococó, né? Você é das antigas aí, você é do tempo do rococó. Agora a gente fala isso, né? Depois de não sei quantos anos atrás. Mas naquele tempo era o quê? Era moda, entendeu? O negócio lá, as pessoas ficavam... o hedonismo era, assim, o pessoal desse tempo aí, era um pessoal que só queria saber dos prazeres da vida, os prazeres mundanos, entendeu? Deixa eu mandar um recadinho aqui para uma certa pessoa. Viu, mundano? Você aí que só quer saber das coisas do mundo, né? Veja se fica mais intelectualizado, mais espiritualizado, entendeu? Ficar aí se entregando às festas, às orgias, viu? Você aí, para com isso, deixa Deus. E também a frivolidade, né? As pessoas só ligam para coisas que, assim, não tem tanta importância. Com você, professor, que tem esse negócio com esse carro aí, tá? Aquele carro Volkswagen, aquele carro lá, né? Você mandou ajeitar, que ele estava caindo dos pedaços. Bom, vamos para a aula, bora para a aula, volta lá. A principal fonte de inspiração para os neoclassicistas vinha das narrativas históricas.
né? Históricas. Viu, professor? Você, viu? Né? Aí vamos seguir. Vamos seguir para o romantismo. O romantismo foi o período do início do século XIX, tá? Então, lá depois de 1830, né, seguindo mais para frente um pouquinho ali, aí, nesse momento histórico, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais, culturais e tecnológicas também, que tinham ligação com os acontecimentos do fim do século XVIII. O que foi isso, gente? Tecnologia, mais uma vez, botando a sua cara aí, os seus dentes de aço, o seu sapato de ferro, né? Aconteceu a Revolução Industrial, com a criação de máquinas que solucionaram problemas técnicos de produção. Né? Se for buscar, você vai saber que problemas eram esses. Mas você pode entender através disso aqui. Ó. Houveram mudanças significativas como a divisão do trabalho. Uma pessoa só fazendo um monte de coisa, não fazia bem nem uma coisa nem outra. Então eles começaram a dividir, botava fulano de tal só para apertar parafuso, fulano de tal só para... Entendeu? Mais ou menos por aí. E o começo da especialização da mão de obra, porque uma pessoa que ficava fazendo só a mesma coisa, ela ficava especialista naquilo dali, tá? Vamos fazer um pequeno exercício aqui, um pequeno teste aqui para ver se você conseguiu entender bem. Vamos ver uma questãozinha sobre isso aqui, ó. O período em que o romantismo domina a arte foi do início do século XIX. Lembra, né? Eu falei. Nesse momento histórico, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais que tinham ligação com os acontecimentos do fim do século XVIII. Eu falei. No que se refere às características do modernismo, está correto que se afirma em... Aí você tem aqui, ó, liberdade de criação e expressão, valorização da estética tradicional, nacionalismo, historicismo, individualismo, egocentrismo, pessimismo. Qual a alternativa correta? Vamos ver aqui, que nós temos aqui que essa valorização da estética tradicional, está fora. E esse quadro aqui, individualismo, egocentrismo e pessimismo, está fora também, certo? Liberdade de criação e expressão, nacionalismo e historicismo está dentro aí. Valeu? Então, seguindo aqui, vamos para a aula 39, Arte Brasileira, parte 1. As artes indígenas e afro-brasileiras, o barroco e o rococó brasileiro. Vamos dar uma pincelada aqui rapidão aqui para a gente ver aqui. Olha, nas artes indígenas e afro-brasileiras você tem a conotação tradicional e outra atualizada, né, contemporânea. Aí vem o barroco e o rococó, no ponto de vista brasileiro, era uma arte que tinha muito a ver com a religião, porque a igreja patrocinava, né, comprava, pagava, e tem a coisa da ornamentação até mesmo das próprias igrejas, tá? Então, vamos ver aqui. Do lado da arte indígena, né, das artes indígenas, desse começo aí, nós estamos vendo esse quadro aí que mostra a chegada dos portugueses ao Brasil. Você vê aí os índios com suas flechas, você vê aí os cocades, né, você vê, assim, levemente aí mostrado no quadro. E vê também aqui, ó, pois é, e vou ressaltar aqui, que esse desembarque aqui foi feito por Oscar Pereira, né, mostrando o desembarque de Cabral na Bahia, tá bom? Lá em Porto Seguro. Olha, vice, é isso mesmo. Seguindo aqui, nós temos a arte afro-brasileira e africana, mostrando aí nesse quadro aí como que os africanos chegaram ao Brasil e passaram a influenciar aqui também. Como? Por quê? Porque eles vieram escravizados dentro de navios nessas horripilentas condições aqui, tá? Nos porões, com pouca roupa, passando frio, necessidade, era tratado como
não humanos. Aqui foi o Johann Moritz Huygens que fez essa visão aí. Vamos para o Barroco e o Rococó, onde aqui a gente mostra os 12 profetas, 12 esculturas do Antônio Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho, lá em Congonhas do Campo, não é isso aí? E aí, olha, Antônio Francisco de Lisboa, o seu projeto para a Igreja São Francisco em Ouro Preto, por exemplo, bem como a sua realização, expressam uma obra de arte plena e perfeita. O outro artista, muito conceituado, muito desse período aí, é o Manuel da Costa Ataíde, com suas pinturas em teto das igrejas, seguiam as características do estilo barroco e alinhavam-se perfeitamente as esculturas e a arquitetura do Antônio Lisboa, o Aleijadinho. Aí vem também outro cabo aí muito show de bola, que é o Mestre Valentim. Rapaz, o Mestre Valentim, que era o Valentim da Fonseca e Silva, o cabo nasceu na capitania de Minas Gerais. Ê, Minas, ê, Minas. E no Rio de Janeiro, ele tornou-se um artista conhecidíssimo, procuradíssimo para serviços de talha, escultura e moldes de peça de luxo, né? Luxo em metal. Então, não era para fazer esse tipo de trabalho aí. Chamava Mestre Valentim, que o homem arrebentava. Vamos ver aqui agora um exercício aqui rapidinho para a gente fixar aí, né? Olha só. O barroco surge como uma resposta no campo artístico ao protestantismo, buscando reafirmar valores católicos, recorrendo principalmente ao uso de imagens e de santos. Sob as características da arte barroca brasileira, está correto que se afirma em predomínio de temas religiosos, expressões dramáticas de personagens retratados, importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras nas próprias obras de arte, né? O uso de temas da natureza, pássaros, flores delicadas, plantas, rochas, cascatas de águas, e o uso de temas relacionados à vida cotidiana em relações humanas. Então, faço essa. O que está errado aqui são essas duas aqui, ó. Não é isso? 4 e 5, tá bom? Vamos seguir, tá? Aí a gente pula aí para vanguardas artísticas europeias, onde a gente vai dar uma relembrada aqui no impressionismo, depois o pós-impressionismo e depois do expressionismo. Vamos ver aqui rapidinho. Impressionismo, o nome desse movimento veio por causa do Claude Monet, né? Porque ele fez esse quadro aqui, Impressão ao Nascer do Sol. Porque ele fazia vários quadros onde ele ia de acordo com a hora do dia, de acordo com a luz do sol, ele fazia no mesmo lugar, ele pintava um quadro. Isso aí é um dos 37, não sei quantos, dos que ele fez, tá? Então, nesse momento, o sol estava mais ou menos dessa cor, entendeu? E, outra coisa também do impressionismo é que eles procuraram fazer os quadros sem ser aquela coisa de fazer uma pessoa com todos os traços meio realista, como se fosse uma fotografia. Eles reagiram a essa ideia, procuraram fazer uma pintura com pincelada mais livre. Você percebe aí que você tem um mar, tem um barco, tem uma pessoa, tem um sol, mas você não vê nitidamente no desenho assim a pessoa mesmo, não é isso? Então, essa é a ideia do impressionismo, tá? Então, deixa eu ler aqui, ó. Os artistas do impressionismo não querem apenas representar a realidade em forma da fotografia, por isso investem nas pinceladas soltas. Eu não falei? Eu falei. Aí depois aqui teve uns artistas, um grupo de artistas, que eles começaram a alterar um pouco mais, tá? Os quadros. Então, eles foram intensificando a ideia do impressionismo. São eles, Paul Cézanne, né, o Georges Pierre Seurat com seu pontilismo, né? Aí vem o Vincent van Gogh
fantástico pintor holandês, e o Paul Gauguin, que esteve aqui no Rio de Janeiro, né? E ficou apaixonado pela Baía de Guanabara, ok? Então, aí veio o outro movimento aqui, que é o expressionismo. Vai mais além da ideia do impressionismo e das ideias desses 4 artistas aí, né? Porque no expressionismo era a expressão de dentro para fora. Então, não é que eles botassem os bofes para fora, não, é que ele passava as suas... Se o cara estava bem, ele fazia um negócio bonito. Se ele não estava muito bem, ele colocava uma pintura que expressava que ele estava super para baixo, né? Então, olha só, o artista não controlava racionalmente sua expressão. Se o mundo dele era obscuro e sombrio, assim seria sua obra. Por isso, esse movimento representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, lá de dentro do sujeito, entendeu? Das imagens que vêm do fundo do ser. É por isso que disse, o cara estava de boa, aí era tudo de boa. Se ele estava com raiva, meu irmão, sai de baixo, né? Entendeu? Se ele estava com medo, também era outra coisa. Vamos ver aqui uma pequena questão aqui para a gente fixar mais essas ideias aí. Ó. Vamos nos testar aqui. Olha só, o impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX e a arte moderna. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas, que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura impressionista. Ronald Reagan. As características da pintura impressionista estão corretas, exceto, tem uma aí que está errada, vamos descobrir qual é. Você tem, ó, registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Aí vem figuras com contornos nítidos. Aí vem sombras luminosas e coloridas. Aí vem misturas de tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Aí vem também, abordava temas religiosos. Meu Deus, socorro, o que está certo, o que está errado. Vamos ver aqui. Exceto, quer dizer, tudo isso aqui tem a ver, mas esse negócio aqui, não, está errado, está fora, entendeu? É isso aí. Por isso, né, que a nossa resposta... Espera aí que eu estou confundindo as coisas. Por isso que a nossa resposta aqui é essa aqui. Porque ele pede ao contrário aqui, não é isso? Tem que ter cuidado, isso é uma pegadinha, tá, gente? Olha aí, a pegadinha. Quase que o próprio professor caía aqui na parada aqui, né? Mas eu voltei a tempo de mostrar para vocês que a questão... Ó, características da pintura impressionista estão corretas, exceto... Então, a resposta é essa daqui, porque aqui não faz parte do movimento impressionista, é essa daqui, justamente essa daí. Porque o movimento impressionista não abordava, né? Não falei, não abordava temas religiosos. Bora-se embora. Aqui no movimento modernista brasileiro, parte 1, vamos dizer, Lázaro Segall e Anita Malfatti. Você tem a exposição de Segall em 1913 e tem a exposição de Anita Malfatti 4 anos depois, né? Foram quadros importantes expostos no Brasil e tem a exposição dela na Semana de Arte Moderna. Aí teve críticas e teve também defesa, né? Monteiro Lobato desceu a lei na pobrezinha da Anita e aí Oswaldo de Andrade foi lá no jornal e para com isso, deixa Dilson, né? O que acontece? A burguesia brasileira encontrava-se envolta nas tradições culturais francesas, na Belle Époque. Todo produto francês era chique, era bom, era refinado, entendeu? O pessoal pensava que era, né? Nossa, vamos seguir a moda. Aí, nesse contexto, um grupo de artistas em São Paulo promoveu um evento que foi considerado a primeira fase do modernismo, a Semana de Arte Moderna, que então
contradizia, né, desmanchava através de suas obras artísticas expostas o refinamento, a padronização do academicismo europeu, literário principalmente. Tá aqui o pessoal aqui, ó, os cartazes aqui, tá? Todo esse pessoal são os responsáveis pela Semana de Arte Moderna, que já, isso aqui já é em 2022, né, quando fez 100 anos. E o Lázaro Segall, no Brasil, ele se interessava pela natureza tropical, pela arquitetura das favelas, pelos tipos humanos, principalmente os negros exóticos, ao olhar europeu. O repertório de temas de Segall são expressões de um sentimento de compaixão pelo ser humano existencialmente marginalizado. Então, as tonalidades sóbrias do período alemão, o período em que ele estava na Alemanha, que ele estudou lá em Dresden, né, somam-se às cores mais iluminadas. Então, você está vendo aqui esse outro quadro aqui, Lázaro Segall, Corpo Presente, ok? Então, tem também esse outro quadro aqui, ó, Menino com Lagartixa, esse aqui, né? E aqui esse outro quadro aqui que eu estava querendo falar é a figura do homem com violino, tá? E a Anitta? Não, essa não, é a Anitta Malfatti, tá? Anitta Catarina Malfatti foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora ítalo-brasileira. Anitta era portadora de uma deficiência motora. Mesmo assim, ela superou e foi considerada a pioneira da arte moderna no Brasil. Iniciou seus estudos no Colégio São José e no ano de 1897 estudou no Colégio Mackenzie, onde formou-se, pasme, professora. Né? Minha linda professora, aos 19 anos de idade, tu é doido, né? Bem novinha, danou-se para dar aula, ó. Imagina aí. Vamos ver aqui uma questão sobre esse assunto aqui, rapidão. Na questão 4, você tem o seguinte: a Semana de Arte Moderna é considerada como divisor de água para a cultura brasileira. Por quê? Porque propôs continuação da tradição e o apego à literatura, antecipou as renovações artísticas que só se consolidariam a partir da década de 1950 com o concretismo. Foi considerada como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural do nosso país em favor de um espírito novo, moderno, que contrariasse a arte tradicional de teor conservador que predominava no Brasil desde o século XIX. Uniu técnicas literárias de maneira inédita na literatura, mesclando as influências oriundas das vanguardas europeias com naturalidade. Você tem que ler tudo isso, tá, gente? Tem que ler e passar a entender para depois você chegar na sua resposta. E por último aqui, ó, buscou resgatar as técnicas da arte medieval. Então vamos ver aqui, ó, a Semana de Arte Moderna é considerada divisor de águas porque foi considerada como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural do nosso país, tá? Então, buscando aí um espírito novo, bababá, BBB, tudo isso aí, tá bom? Estuda, né? Lê com calma, com cuidado. E agora nós chegamos ao fim, né, da nossa revisão, para você ficar aí todo preparado para a recuperação. Espero que você, ó, mate a pau, acabe com essa história que você estava distraído, né, e não fez uma boa avaliação. Agora você vai se recuperar plenamente. Força aí, valeu, fui!